às vezes as organizações falham, pois os departamentos falam idiomas diferentes. Então, claro que o idiomas aqui é entre aspas. Então, antes de mais nada, eu quero trazer mais uma definição de organização e empresa. Então, para a gente falar sobre onde uma empresa falha, nessa comunicação, é importante a gente falar sobre o que é uma empresa, né? Todo mundo naturalmente sabe o que é uma empresa, mas parar para pensar na definição técnica disso, nem sempre é o caso. Então, a empresa ela existe como um sistema organizado de cooperação, que existe para coordenar pessoas, recursos e atividades, com o objetivo de criar e sustentar valor para clientes, e assim garantir a sua continuidade ao longo do tempo. Então, empresas são três coisas, em resumo. Ela é um sistema de cooperação que visa, em primeiro lugar, a sua própria sobrevivência. Se a empresa quebrar, ela não gera valor para ninguém, não coopera ninguém, não dá emprego para ninguém. E para ela sobreviver, ela precisa fazer uma única coisa, que é gerar valor. Se uma empresa não gera valor para o seu cliente, ela morre, ela perde para o concorrente e assim a coisa não funciona, né? Sistema de cooperação, sistema de atividades ou forças conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. Então, se tiver duas pessoas, já pode ser uma empresa, né? Uma empresa com uma pessoa só, aí é um serviço individual, uma assessoria, alguma coisa assim, mas não é uma empresa. Sobrevivência. O propósito de um negócio é criar e manter clientes. Então, se não tiver cliente, acabou a empresa, não tem a quem agregar valor. A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para os seus compradores. Então, assim, quando que você ganha do seu concorrente? Quando você gera mais valor, não necessariamente quando você tem um melhor preço. Se você gera mais valor, você pode cobrar mais caro. Então, essa relação custo-benefício é sempre feita, a geração de valor é o fator essencial. Você tem empresas que cobram pelo mesmo produto 5 vezes mais do que a outra. E ainda assim, você tem clientes para adquirir os produtos e serviços dessa empresa, porque o valor agregado é percebido. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre a empresa, mas onde as organizações erram? Bom, geralmente elas erram nas intersecções entre os departamentos. Então, o departamento, ele acha que faz um bom trabalho, ou pelo menos naquelas metas que são medidas em relação ao desempenho do departamento, ele está bem. Aí acontece muitas vezes, eu em consultoria vi isso muitas vezes. Então você vai lá no marketing e fala, como é que está aí a sua meta? Não, está bem. Estamos 20% acima da meta. Você vai no comercial, como é que está aí? Não, estamos bem, estamos 5% acima da meta. E você vai indo departamento a departamento, está todo mundo bem. Aí na hora que você chega para o CEO, fala assim, e a empresa, como está? Não está bem, estamos perdendo em rentabilidade 15% em relação ao mesmo período do ano passado, o engajamento dos colaboradores também não está legal, nossa nota do NPS não está legal. Aí você fala, olha, como que pode estar todo mundo bem individualmente e a empresa como um todo não está? O que está acontecendo? Onde a coisa está se perdendo, né? Bem, isso tem a ver um pouco com a governança, com a estrutura, o desenho da estrutura organizacional e principalmente com o sistema de gestão. Quando eu falei que, principalmente as pessoas que trabalham com CX, com CS, falam idiomas diferentes do resto da empresa, por que isso se dá? Porque o departamento, ele avalia a própria etapa, aquele pedacinho que cabe a ele. Fez bem ou não fez bem? Atingiu aquele resultado que era esperado ou não? O cliente não avalia a etapa, ele não quer nem saber se o marketing gerou lead, não quer nem saber se o comercial vendeu muito ou pouco. O que ele quer saber é a experiência inteira dele. Se ele, fulano de tal, né, Joãozinho, efetivamente teve os seus problemas resolvidos. É isso que ele quer saber. Então, o departamento, ele quer otimizar a sua parte do processo sem compromisso com o todo.
O cliente, ele vive e fala a língua dos processos. Então, horizontalmente, ele vai ver da hora que ele chegou até o momento que ele, se ele vai comprar novamente ou não, de fidelização, né, que a gente chama, é isso que ele vai avaliar. Ele não quer saber quem é que está fazendo bem ou mal o serviço no meio do processo. Então, ele quer o problema dele resolvido como um todo. Então, vou trazer um exemplo aqui para ilustrar isso aqui. O comercial fechou o contrato, para o comercial, sucesso. Cumpri minha meta aqui, ó. Eu precisava fechar esse contrato, fechei. Meu objetivo está feito. Aí, mas o cliente recebeu uma promessa mal alinhada, que a empresa não consegue entregar, mas o comercial falou que entregaria. Depois ele enfrenta um onboarding confuso, porque daí a pessoa vai fazer o onboarding e fala, não, mas espera, não era isso que tinham me prometido. Tinham me prometido muito mais coisas ou coisas diferentes, e aí a empresa não está preparada para fazer esse tipo de entrega. E aí o que acontece? Ele enfrenta um onboarding confuso, a entrega truncado, suporte reativo, que o suporte fala assim, mas o que te prometeram que eu não consigo te entregar isso que você está pedindo? E aí, para o cliente, para o comercial, sucesso, para o cliente, fracasso. Então, esses são os idiomas diferentes. E a área de CX e CS geralmente fala o idioma dos processos. E os outros departamentos geralmente falam o idioma do departamento. Por que o CS e o CX falam a língua do processo em geral? Porque eles têm proximidade com o cliente, eles sentem a dor do cliente. Então, ao sentir a dor do cliente, ele volta para a empresa e fala, escuta, mas isso aqui não está legal. Não, mas está sim, ó. Eu bati minha meta, o senhor me deu um bônus e eu estou super bem. É um pouco do que eu falei antes, né? Está todo mundo bem, mas o cliente não. Então, que negócio é esse? Alguma coisa está errada, ou na definição da meta, ou no desenvolvimento da estrutura de papéis e responsabilidades, ou, enfim, na interface entre as áreas, que é o que eu falei que a gente tem geralmente mais problemas. Então eu trago aqui uma visão tradicional aqui de um funcionograma. Então eu tenho aqui a pessoa que faz a gestão de marketing, a pessoa que faz a gestão comercial, a pessoa que faz a gestão operacional, o CS, o relacionamento, tá? E os seus times, respectivamente. Cada um desses bonequinhos aqui representa uma área, seus times e tudo mais. Então você tem essa estrutura. E aí, no meio disso aí, você tem os processos. O processo, que ele está relacionado ao marketing, é o brand awareness, né, o conhecimento de marca. Então, a pessoa conhece muito ou pouco a sua marca. Isso é responsabilidade do marketing. Se conhecer pouco, se a sua marca não for uma marca reconhecida, provavelmente você vai ter poucos leads, poucas pessoas interessadas em comprar seu produto ou serviço. E aí você vai gerar leads. E aí esses leads vão se tornar atendimento comercial. Esse atendimento comercial se torna a venda de produtos ou serviços. Então, vocês entendem que essas caixinhas duas aqui estão dentro do departamento comercial. Essas caixinhas duas estão dentro do marketing. A entrega dos produtos ou serviços vão estar dentro da operação, da produção, seja o que for. Aqui é uma tradução simplificada, né? E dentro do relacionamento, do CS, e aí cada empresa vai chamar de uma maneira, você tem o onboarding no pós-venda e a fidelização, tá? Então, o que acontece aqui? Você tem um time falando esta língua aqui, a visão dele é só para isso aqui, ele não consegue enxergar o resto. O comercial consegue olhar só para isso aqui, e assim por diante. E isso aqui não é um desenho definitivo, nem tem a pretensão disso, e cada empresa vai desenhar suas áreas de uma maneira um pouco diferente, a depender da sua necessidade. E é isso mesmo que é, na parte quando a gente falou de desenho organizacional, a gente está falando disso aqui. A gente está falando de como, claro que isso aqui é super simplificado, né? A gente pode entrar no nível de detalhe das equipes todas do marketing, assim por diante. Como que eu entendo isso, né? Que a experiência do consumidor e tal, ela vai permear todas essas atividades, e a experiência do consumidor, ela
ela funciona como um anteparo entre a empresa e o cliente, em todos os aspectos. Desde o primeiro contato que ela tem com a empresa, de ver uma publicidade na página da web, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, na televisão que seja, até a fidelização. E que o CS, geralmente, hoje, nas empresas, fica no fim do processo. No entanto, existe sim essa tendência de colocar o CX, ou o CS, o CX, né, para abarcar mais áreas. O CX, por natureza, já é uma área que precisa ser horizontal e olhar para toda a experiência. Mas o CS tem ganhado mesmo mais responsabilidade, cada vez mais, isso é natural. Mas aí, por que eu trouxe isso aqui? Para chamar a atenção para esse meio do processo. E existe um termo em inglês muito utilizado, que é o handoff. O que é isso aí? Traduzir em bom português, é a passagem do bastão. Então, como que uma área, se a gente pensar no conceito de cliente interno aqui, né? Então, aqui, o comercial é cliente do marketing, o marketing fornecedor do comercial. Então, será que esses leads estão vindo bons? Estão vindo qualificados? Será que o marketing tem uma meta só de quantidade? Por exemplo, tem que gerar nesse mês 300 leads, né, que são as pessoas interessadas em comprar meus produtos ou serviços para o comercial vender. 300 leads. Mas será que alguém está avaliando? Esse pessoal tem uma meta de qualidade? Se esse lead é bom? Como que eu defino se esse lead é bom? Se ele tem o poder aquisitivo correto? Se ele é o perfil de cliente correto? Se eu estou fazendo esse trabalho ou se eu simplesmente estou fazendo meu trabalho de qualquer jeito para atingir o maior número que eu puder e entregando o problema para outra área. E pense, quando eu entrego um produto ruim para o meu cliente interno, o que eu vou fazer? Então, o comercial ele tem uma agenda, né? Então, vamos pensar num comercial que tem uma agenda, uma pessoa que faz atendimento no local, ou atendimento em call center, ou a pessoa visita clientes em potencial e tal, ou até quando você está atraindo o público para uma loja, mas esse público não tem o perfil de compra para o seu tipo de produto ou serviço. O que você vai fazer? Você vai ocupar a agenda do comercial com vendas improváveis. Então, ele vai ocupar o dia todo e ele vai converter muito pouco. E aí, se você olhar o indicador quantitativo, o que vai parecer? Nossa, o marketing está fazendo um ótimo trabalho, trazendo muita gente para as lojas ou gerando muita demanda para o comercial, mas o comercial não é capaz de converter. Nossa, o meu comercial é ruim. Pode não ser isso. Você precisa de um indicador qualitativo, alguma forma de apurar se os leads que o marketing está levando ao comercial são bons, não é? Isso tem diversas formas de medir, apurar, mas, de novo, não dá para entrar em todos os detalhes. E aí, em cada um desses pontos, entre os departamentos, você vê o processo passando aqui por todos os departamentos, né, ou pelo menos esses que a gente está analisando aqui, e você tem esse momento da passagem de bastão em todos eles. É exatamente aqui que a maior parte das empresas falham. Porque você tem um gestor que olha para isso aqui, você tem um que olha para isso aqui, tem um que olha para isso e assim por diante, mas o cara que olha para a interface entre tudo isso está lá em cima, e ele não consegue operacionalmente coordenar essas passagens de bastão. Então, aqui a gente tem um ponto muito provável de falha, tá?